Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui na série de gravação da construção, né, de uma API REST com PHP 7.4 e sem framework. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Marcolin, eu sou desenvolvedor PHP aqui do canal DevHome e estou gravando essa série aí de conteúdos sobre esse assunto. Então vamos lá? Então na parte 5, o que a gente vai fazer? Hoje então a gente vai trabalhar um pouco sobre a autorização, né, a autenticação dessa API, como que um cliente vai fazer o consumo da nossa API, né, seja através de um aplicativo mobile, seja através de um outro software, enfim, né, para estar buscando dados aí na nossa API, tá? Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trabalhar um pouco fazendo a conexão com o banco de dados, tá? Então a gente vai acabar importando uma classe lá do projeto pronto, porque não tem o motivo da gente reescrever essa classe, vai acabar tomando muito tempo, né? Então se você chegou até aqui e está trabalhando com API, você já vai ter um conceito muito grande já sobre a parte de comunicação com o banco de dados, né, através do PHP. Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos trabalhar com autenticação via banco, tá? Tem várias formas de você fazer essa autenticação para deixar a tua aplicação mais segura, tá? Eu vou estar trabalhando um exemplo básico aqui, depois se você quiser melhorar, fica à vontade, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar um token, tá? Um token básico no banco, e quando o cliente consultar, né, querer consumir a nossa API, a gente vai fazer a validação desse token que ele está enviando para nós, tá? Então vamos lá. Então hoje a gente vai sair um pouco do browser aqui, vamos trabalhar no Insomnia, tá? Então para quem não conhece, o Insomnia ele é um cliente, né, HTTP, como se fosse um navegador web, só que possui mais ferramentas para a gente trabalhar, né, mais ferramentas para o desenvolvedor testar a sua aplicação. Eu vou trabalhar com Insomnia. Você pode trabalhar aí com Postman, com SoapUI, enfim, tem outras ferramentas aí na internet que você pode estar utilizando. Ou o próprio navegador também, se você está trabalhando, pode também, mas é um pouco mais complicado de você editar os cabeçalhos de envio, enfim, aqui vai ser mais fácil. Eu vou estar explicando o porquê e como que é mais fácil, beleza? Então vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no Insomnia eu vou estar criando aqui uma nova pasta, vou chamar aqui de API DevHome, DevHome. Vou criar aqui dentro, aqui no environment, né, no ambiente, eu vou criar aqui uma variável global de ambiente do Insomnia, tá? Então aqui eu vou chamar a base URL aqui dentro dessa pasta, aqui tem que ser no formato de JSON, tá? Eu vou chamar então localhost /API por que a gente vai criar, né? Por que funciona dessa forma, por que eu estou fazendo dessa forma? Quando a gente criar nossas requisições aqui, ó, dar um new request, eu vou selecionar aqui do tipo get, então eu vou colocar aqui como listar usuários, tá? Então aqui vai ser basicamente uma requisição teste para nós da nossa API, listar usuários, tá? E qual que é o endereço, o HTTP que eu vou solicitar essa rota, né, esse serviço listar usuários? Então aqui o que eu faço? Base URL, para mim não ficar, porque a gente vai criar várias requisições aqui dentro do tipo post, put, delete, enfim, e a gente não precisa ficar reescrevendo toda hora o localhost /API aqui em cima. Então a gente só bota, né, coloca aqui o base URL, ele já vai abstrair, né, para nós esse endereço. Então aqui eu vou fazer o seguinte, então base URL usuários listar, beleza? Então se eu der um send aqui, ele vai retornar um 200 para mim, dizendo que não retornou nada. Por que não retornou nada? Porque ele está chegando aqui na nossa aplicação e como está incompleto aqui, né, a nossa requisição, ele está passando por aqui, está retornando vazio, né? Vamos ver se ele está chegando mesmo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vou dar um eco teste aqui, só para a gente testar a aplicação, e vou jogar aqui. Então certamente ele está passando por aqui já, não está imprimindo nada e nem retornando nada, porque nós não tratamos essa situação, beleza? Então saindo do Insomnia, olha só como que funciona aqui, tá? Então aqui eu posso, como eu mostrei, a gente pode selecionar o tipo da nossa requisição, se ela é um get, se ela é um post, enfim. Então aqui que a gente vai trabalhar mais para frente, né, nas outras partes aí
como que a gente vai fazer o cadastro do usuário, como que a gente vai fazer o update e o delete. Por enquanto, né, para mim mostrar aqui a parte da autenticação, que vai funcionar para todos os outros métodos, eu vou estar utilizando o get aqui, que é um pouco mais simples nesse momento. Beleza? Então, como eu falei ali no começo, a gente vai importar a classe do MySQL aqui que eu criei, para a gente não ter que reescrever a roda, né? Ela já está pronta aí para nós, só a gente utilizar ela, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Então aqui dentro da API, tá? Que o link está aqui na descrição, eu vou aqui em classes, eu vou ter aqui o namespace DB, e aqui dentro a gente vai ter a classe MySQL. Então só vou pegar e vou copiar essa classe aqui para o nosso projeto. Vou vir aqui no namespace DB, vou criar aqui uma classe chamada MySQL. O namespace dela aqui vai ser o DB. Vou dar um OK aqui dentro, tá? Vou substituir pelo código que a gente copiou lá. Então eu vou explicar aqui bem resumidamente o que essa classe faz, tá? Então aqui no construtor eu faço uma conexão utilizando o driver de PDO com o MySQL, passando aqui as nossas constantes que a gente criou aqui dentro do Bootstrap. Então o host, o banco, o usuário e a senha, que tem que estar definido aqui, que a gente fez na parte 2, se eu não me engano, dessa série. Então aqui a gente definiu o endereço, né? Então no meu caso aqui no localhost, o nome do meu banco de dados, o nome da minha base de dados, né? O usuário e a senha que tem acesso a esse banco, certo? Então aqui eu tenho o método de deleção, ele é bem simples também, ele recebe a tabela e o ID, então é obrigatório você passar um ID, você não consegue dar um delete from lá na tabela inteira, né? Então já previne isso. Se existir a tabela e o ID, eu inicio uma transação, preparo a minha query, né? Utilizando aí o PDO, faço a execução, se a query executou com certeza, né? Se afetou mais um registro, eu dou um commit e eu retorno a mensagem de sucesso. Se não, eu dou um rollback, né? Então o rollback aqui, o begin transaction e o commit são controles de transação que você pode utilizar aí para fazer manipulação do banco. Tem outro método aqui, getAll, que é responsável por trazer todos os registros de uma determinada tabela. O getOneByKey, ele é responsável por trazer o registro com base na chave, né? Então aqui com base no ID nesse caso. E também tem outro método de insert e update que a gente vai fazer aí posteriormente. Beleza? Então aqui seria basicamente isso, né? Vocês podem dar uma olhada aí depois, porque tá bem fácil de entender, então a gente não vou focar muito aqui, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Beleza? O que eu vou fazer agora, né? Então para a gente fazer essa manipulação da nossa tabela, a gente vai criar aqui dentro de repositories. Então repositories tem um conceito de uma classe do tipo repository, né? Ela ser vinculada a uma tabela do banco de dados. Então o que a gente vai fazer aqui dentro? Calma, eu iria até criar a classe direto aqui, mas então vamos fazer um pouco mais detalhado. Vamos lá. Então aqui dentro do direcional request, nós tratamos até aqui a parte dele, se ele for diferente de get e for diferente de delete, ele vai lá resgatar os dados, né? Então se o cara está mandando no corpo da requisição lá um JSON com os dados para fazer insert e um update. Mas como a gente está fazendo o exemplo aqui, se ele for um get, né, ou for um delete, ele vai passar direto. Então a gente não precisa fazer esse resgate dos dados. Eu optei por tratar aqui a autenticação do token aqui nesse método, mas você poderia tratar lá no início, né, quando chega a requisição aqui, eu tratar se ele está autenticado ou não. Mas eu optei por tratar aqui como para fins exemplares aqui, acaba sendo bem tranquilo. Beleza? Então aqui dentro da classe requestValidator, eu vou criar aqui um atributo que ele vai ser um private object. Eu vou chamar ele de tokens autorizados repository, tá? Eu já vou corrigir aqui também, vou atribuir aqui que esse cara aqui ele é um array, tá? Então aqui eu posso fazer assim. E aqui a nossa string ela é a nossa request é uma string, né? Então já vou corrigir aqui também, já vou
tipar aqui esses nossos variáveis, esses nossos atributos. Beleza, então eu tendo aqui o nosso objeto, agora vamos fazer a criação da classe. Aqui dentro do repository eu vou dar um new php class, nome da tabela, tá? Então tokens autorizados repository. Marcos, onde que está essa tabela? Bom, a gente criou lá na parte 2 também o nosso banco aqui chamado API, né? E as nossas tabelas, tokens autorizados e a nossa tabela de usuários, beleza? Então aqui dentro vai ser o tokens autorizados repository e ela vai estar dentro do namespace repository, beleza? Vamos lá. Agora aqui o que eu vou fazer? Aqui no construtor eu vou criar um atributo chamado do tipo objeto, eu vou chamar ele de MySQL, que vai fazer referência à classe MySQL aqui, que faz a comunicação com o banco, né, manipulação do banco. Eu vou criar aqui uma constante pública chamada tabela, que vai fazer referência ao nome da tabela que está lá no banco. Tokens autorizados, né? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um construtor public function construct, e aqui dentro eu vou fazer a instância, né? Eu vou instanciar para o atributo MySQL, vou dar um new MySQL, beleza? Ele já puxou automático aqui o use da classe de DB. Aqui dentro, ainda aqui, né, eu vou criar aqui o PHP doc, vou mandar aqui um public function validar token. Então esse método aqui vai ser responsável por fazer a consulta no banco e validar o token para nós, beleza? Mas qual que é esse token? Não chegamos lá ainda, já vamos chegar aqui nessa situação, beleza? Então aqui vai ser o nosso método de validar token e eu vou ter mais um método aqui responsável por pegar, né, essa instância da DB e passar para nós. Então eu vou chamar aqui um nome de método getMySQL e vou fazer o seguinte, return this MySQL, beleza? Vou girar aqui o PHP doc desse método também. E agora aqui, beleza. Então a gente já tem mais ou menos preparado a nossa classe de comunicação com o banco, tá? Então aqui no construct do request validator eu tenho que fazer o seguinte, this tokens autorizados repository vai fazer referência, né, new tokens autorizados repository. Então ele jogou o use para nós aqui também no tokens autorizados repository. Então a partir desse momento nós já temos a instância dessa classe aqui para a gente trabalhar, certo? Então agora a gente vai começar a fazer a validação do token, tá? Como que funciona para a gente receber esse token e validar ele no nosso banco de dados, né? Então aqui dentro do Insomnia, né, aqui dentro do listar usuários, eu tenho aqui na primeira aba o corpo, né, que é o body. Então aqui eu posso enviar dados do tipo JSON, XML, né, até HTML, se for tipo um formulário, URL encode, né, URL encodado, enfim, GraphQL, enfim, tem várias formas. No GET, geralmente a gente não envia nada, tá? Porque no GET, só passando a nossa rota aqui, ele já vai entender e vai fazer a listagem dos dados para nós. Então beleza, o que a gente vai trabalhar aqui dentro da aba de autenticação? Então a partir desse cabeçalho que ele manda, né, que ele vai mandar dentro do header essa autenticação que a gente fazer. Então o que a gente vai selecionar? Aqui na Authentication, desculpa, na aba de Auth aqui, tem as formas de autenticação, tá? Basic, seu Auth, que é um dos mais seguros, né, os mais utilizados hoje em dia, mas por exemplo aqui acabava sendo muito complexo, então eu optei por fazer uma avaliação bem simples, que vai ser a do tipo Bidder, tá? Bidder Token. Então aqui basicamente a gente vai fazer o envio de um token, envio de um token no cabeçalho da requisição, que a nossa aplicação vai fazer a validação desse token, tá? Então vou gerar aqui um token, gerador de token
Eu vou gerar um token aleatório aqui, mas claro que na sua aplicação você pode fazer através, por exemplo, do CNPJ de uma empresa, do CPF do cliente, enfim, tem várias formas de você fazer essa validação por token. Fica a teu critério, tu montar a tua lógica, né? Esse token pode expirar a cada 30 minutos, 2 horas, um dia, enfim, né? Fica no teu critério você fazer isso. Beleza, então a gente está enviando esse token para cá, né? Aqui que ele está dando um erro aqui. Request não é uma string. Então foi essa tipagem que a gente fez aqui. Então por enquanto vamos tirar só para corrigir. E beleza, né? Então ele está dando um erro aqui de conexão com o banco de dados, né? Acesso danificado no usuário localhost. Beleza, vamos conferir aqui. Bootstrap, usuário Marcolin e a minha senha Marcos123. Vamos conferir aqui o que tem de errado aqui. Edit Connection, Marcolin. Vamos conferir aqui Marcos123. Teste está ok, né? Então localhost connect, eu estou conectado. Por que ele não está conectando aqui? User Marcolin e a senha Marcos123. Beleza, a princípio está tudo ok. Vamos dar um send aqui de volta. Ele está dando erro aqui ainda. Vamos conferir aqui a nossa conexão com o banco. Então passamos o host, o banco que é o DBName, né, que é a API. O nosso usuário aqui é tá, aqui que está o problema. Tá definido aqui como user, eu estou passando lá como usuário. Então vamos só mudar aqui para manter o padrão aqui em português como usuário. Beleza, então agora já fiz a conexão com o banco certo e está retornando para nós. Agora beleza, como que a gente resgata na nossa aplicação esse token que a gente está enviando para lá? Beleza, então isso eu vou deixar para a próxima aula. A gente já está aqui em 17 minutos, então eu vou encerrar essa parte 5 e na parte 6 a gente vai fazer como que a gente vai receber esse token, né, e fazer as demais validações. Aí consultar no banco, ver se esse token tá válido, se ele é ativo, enfim, uma lógica bem bacana e bem simples, tá? Não vai ser nada complicado. Então beleza, pessoal, fechando aqui em 18 minutos já praticamente. Então até a parte 6 aí que a gente vai fazer a parte 2, né? A parte 6 vai ser a parte 2 sobre os tokens de autenticação. Pessoal, quem não é inscrito, aproveita, dá uma fortalecida para nós, se inscreve no canal, compartilha aí com os conhecidos de vocês, curta aqui o nosso vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida, ou se você está gostando, se não está gostando, deixa um comentário para nós aí que dá aquela força aí para nós. Valeu, até a parte 6 então, abraço para vocês, até mais.